Sétima questão do capítulo 4. Veja a importância dessa pergunta. Quais são as ferramentas para identificação de oportunidades em processos críticos? Quais são as de diagnóstico com abordagem gerencial e abordagem por processos? Vamos lá. No livro, e aqui eu trouxe a figura do livro, eu fiz uma tabela onde apresenta aí as abordagens, tanto gerencial como de processos, a ferramenta atrelada, a aplicação e eventuais observações. Veja, essa contribuição dessa tabela para processos críticos deve ser aí algo que você carregue com você ao entrar eventualmente numa necessidade de identificar um processo crítico administrativo. Nas questões gerenciais, está indicado aqui a ferramenta de grau de maturidade Lean e a citada lá da MMOG/LE, aquela que eu trouxe a reboque do setor de logística que atende as montadoras, as questões automotivas. Então, eu forneço essa tabela para que você possa utilizar do que está descrito aqui e fazer uso, eventualmente, quando você se deparar com processos críticos, nas questões administrativas. Oitava pergunta. Descreva as dificuldades para a priorização de processos críticos em projetos Lean Office e os critérios complementares à definição de criticidade em processos administrativos. Vamos lá, parece complexa, mas nós vamos explicar. As dificuldades, temos aqui como de primeira, as características principais dos processos administrativos que dificultam a comparação e a identificação de prioridades, entre elas são: primeiro, processos com números altamente variável de etapas. Então é natural que nos processos administrativos tenha-se muitas etapas ao ser desenvolvido o processo do serviço. Lembre-se, descrever o processo e todas as suas etapas é fundamental. Processos com tempos de duração altamente variáveis. Então vou resgatar de novo a primeira, muitas etapas e altamente variáveis. Então isso te leva a uma falta de padrão que faz você se perder. Então é possível que eu avalie todas as etapas, verifique quais são necessárias, verifique onde não há redundância, verifique onde não haja uma replicação. Muitas vezes, ao tratar processos Lean Office, eu me deparava com situações das pessoas declarando o que estava sob sua responsabilidade e não foi uma vez que eu vi gente replicando. E a reação era assim: mas você faz isso? A pessoa dizia sim, mas eu também faço. Como eles não se reuniam, como eles não tratavam do processo como um todo, cada um cuidava da sua etapa, eles replicavam atividades que haviam sido feitas por outro. E, pasmem, muitas vezes faziam de forma diferente. Faziam a mesma coisa de formas diferentes. Imagine para onde ia o padrão disso. Nenhum, ausência total de padrão. A partir disso, as variabilidades aumentam, crescem. Então, como é que eu já resolvi algumas situações e projetos Lean Office? Fazendo um teatro. Eu vou voltar já aqui. Lá na fábrica, eu vou para a fábrica. Eu ando na fábrica. Eu vejo a fábrica. Eu vejo as coisas se movimentando. Eu entrevisto as pessoas. Eu vejo os materiais se movimentando e seus documentos que o acompanham. Então, com isso, eu consigo enxergar o quanto isso funciona bem ou mal. E no processo administrativo? Por mais que você esteja dentro do setor, na área administrativa, as coisas estão transitando nos computadores, estão na subjetividade. Elas não aparecem para você como aparecem na fábrica. Então, uma das dicas que eu falo, e já fiz, é fazer um teatro. Colocar todos os elementos integrantes de um determinado serviço, um determinado produto,
dentro de uma sala, numa mesma sala. E cada um declara para que o outro ouça como é que eles fazem quando a informação chega na sua área. Como é que eles desenvolvem, como é que eles resolvem isso. Escreva tudo isso. E aí todos vão poder ver a quantidade de situações que se entrelaçam, situações sem pé e sem cabeça, situações que não fazem nenhum sentido sobre aquela demanda. E aí você começa a enxugar e a construir um processo que uma coisa esteja fazendo sentido na outra. Então, o fazer o teatro, levar todos para o mesmo espaço, é fundamental. Processos com frequências de ocorrência muito distinta, esse é o outro problema. Como é que eu ponho isso numa mesma fluidez? Diferentemente da fábrica, onde você faz balanceamento das linhas, onde você agrega situações que dê conta daquela demanda, não crie gargalo, combata as restrições que são visíveis, todos esses conceitos cabem na administração. Eles exigem um pouco mais de dedicação, um pouco mais de envolvimento com a equipe. Processos com um número muito variável de colaboradores que participam de sua execução. Às vezes você tem gente demais num lugar e gente de menos no outro. Às vezes você tem gente não fazendo o que deveria ser feito, com um volume grande de pessoas totalmente ociosas ou parcialmente comprometidas e uma linha totalmente desbalanceada. Se eu não identificar o processo administrativo, não levar todos para a mesma página e todos enxergarem o que está acontecendo, o teatro é muito bom para isso, você vai ficar batendo cabeça para tentar resolver as situações que estão lá dentro do processo. Processos com demandas de tempo muito variáveis dos colaboradores que o executam. Então, além de ter gente demais às vezes e gente de menos às vezes, também a dedicação deles são variáveis. Ora eles estão dedicados, ora não. Bom, aí é a confusão total, né? É o abandono de algo que faça sentido. E sempre terá alguém que vai perceber que algo está errado, que algo não está funcionando, que as entregas não ocorrem nem na quantidade, nem na qualidade, nem no tempo, no prazo acordado de entrega. E isso não pode continuar. A empresa começa a ficar prejudicada aos olhos do mercado. E volume alto de processos a serem examinados. É o caso do estudo de caso. Nós encontramos lá uma empresa com 300 processos, é um número elevado, e aí a questão é, quais são os críticos? Porque eu preciso melhorar, preciso arrumar. Não dá para você ficar arrumando um por um. Isso é loucura. Um por um. Quando você terminar de arrumar um e for para o segundo, as coisas já mudaram. A dinâmica muda, a relação das coisas. Então é importante, e esse livro traz essa contribuição, de eu encontrar os processos críticos, e nós encontramos 10%, então 30 processos eram altamente relevantes, e em cima deles, com critérios que está lá no estudo de caso, a gente conseguiu trabalhar de tal forma que se encontrou um caminho para consertar os 30 processos mais relevantes, críticos, para que o todo pudesse ter a melhor performance. Aponta uma situação bastante simples. 2 processos que apresentem os mesmos valores de percentual de valor agregado no tempo. Eu trabalhei essa questão de percentual de valor agregado no tempo no questionário do primeiro capítulo, aquele caso onde eu falo sobre a evolução do atendimento de um pronto-socorro. Então, você passando por lá, nesse capítulo 1, lendo o capítulo 1 e vendo o exercício, você sabe deparar esse percentual de valor agregado no tempo. E o PCE, que é a eficiência do ciclo de processo, que isso normalmente você depura, consiste num VSM de estado atual. Ele aparece lá. O PCE nada mais é do que o quociente de dois indicadores, vamos dizer assim.
No numerador, você coloca tudo que agrega valor no mapa de estado atual. E no denominador, você coloca as situações que não agregam valor. Com essa relação, né, essa conta realizada, você vai ter um percentual de eficiência de ciclo de processo. Isso você consegue enxergar no mapa de estado atual. Essas duas variáveis podem possuir tempos de duração completamente distintos. Vamos ver aqui. Eu trago esse exemplo. Está vendo aí na tela. Processo A. Tempo, valor agregado, 30 minutos. Tempo total, valor agregado, mas não agrega valor, 180 minutos. Tempo real do processo, 300 minutos. Então começa a prestar atenção. Tempo que agrega valor, 30 minutos. Que não agrega valor, mas que agrega valor, 180 minutos. Então eu já posso deduzir que 150 minutos não agrega valor. E qual que é o tempo real do processo? 300 minutos. Então veja como é ineficiente o quanto que eu tenho de perda num processo de 300 minutos e o quanto que é perdido. Qual é o percentual de valor agregado no tempo? 16,7%. E qual que é a eficiência do ciclo do processo? Nesse processo A, 10%. Vamos para o processo B. Tempo de valor agregado, 4 horas. Opa, outra magnitude. Tempo somado, do que agrega valor do que não agrega valor, 240 horas. Então você pode fazer uma conta aqui de subtração que 200 horas são jogadas fora, são perdidas. E tempo real do processo, 400 horas. E qual que é a eficiência do ciclo de processo? 10%. O que eu quero mostrar para você com esse exercício? Eu tenho situações diferentes em relação a valor agregado, mas não valor agregado e tempo real de processo, completamente diferentes. Processo A, minutos. Processo B, horas e muitas horas. O que eles têm em comum? Percentual de valor agregado no tempo, os mesmos 16,7%. E a eficiência do ciclo de processo, os mesmos 10%. A pergunta é, em qual deles eu ponho a mão? Em qual deles eu trabalho para começar a corrigi-los? Aqui vem, ó. Presta atenção. Analisando a tabela, é evidente que o processo B deve ser priorizado. Uma vez que os ganhos, nesse caso, podem significar a redução significativa de tempo em horas de trabalho, além dos tempos de duração, o número de etapas, a frequência de ocorrência, o número de colaboradores envolvidos na sua execução e o tempo de dedicação dos colaboradores podem e devem ser usados como critérios adicionais para avaliação de criticidade. Então veja, se eu colocar a mão no processo B, o qual tem 200 horas perdidas, é lógico que qualquer ação que eu faça no processo B será muito bem-vinda, será altamente significativa e terá um peso muito grande. Então, eu vou para o processo B e deixo o processo A para um segundo momento. Eu concluo a última pergunta do capítulo 4 e fecho esse ciclo, de resoluções e de questionários que eu trouxe para cada capítulo no sentido de aumentar o nível de conhecimento, aprofundar nas questões das situações descritas nos capítulos e melhorar tua relação com o Lean. Essa foi minha intenção. Eu agradeço toda essa jornada, toda a sua parceria, esse acompanhamento, e você está aí agora com essa obra, com esse material, para que você possa estudar, se aprofundar e caminhar nas situações Lean, principalmente nas Lean administrativo. Eu agradeço a atenção, muito obrigado e até uma próxima.